Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Otávio, estou aqui com o pessoal do PET, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, e eu vou estar resolvendo aí a questão 17 do ENAD 2017 de Engenharia Química. Então, nesse segundo slide eu trago, tá? A descrição aí, né? A questão em si. Vocês vão ver que é uma questão aí que trata de multiplicadores de Lagrange, de máximos e mínimos, enfim. E ela é uma questão com quatro, né, quatro argumentos ali que ele dá e ele quer que se distinga, né, quais são os verdadeiros e quais são os falsos. Quem quiser ler aí melhor a questão pode estar pausando o vídeo. Então, qual que é o contexto dessa questão? Né? Como eu abordei no slide anterior ali, ela seria uma questão de redução de custos, tá? No caso aí uma latinha que ele cita, né? A gente vai estar utilizando os multiplicadores de Lagrange para obter aí os máximos e mínimos, né? É uma estratégia de se obter aí, por exemplo, uma redução de custo, uma maximização de resultado, enfim. Por exemplo, ali na imagem ao lado, né, que eu trago, você tem uma função f de x e y, que seria ali aquele sólido, né, que ele tem um topo ali, e aquele topo ele pode ser ali, ó, se você for olhar a linhazinha vermelha, é uma outra função, seria uma função de restrição, a gente consegue visualizar ali que acima daquele topo a gente tem um máximo restrito pela linha vermelha, né? O multiplicador de Lagrange pode ser uma ferramenta para a gente estar encontrando esse ponto, por exemplo, de um problema como esse, né? E normalmente essa matéria ela é tratada aí em cálculo diferencial integral 2. Não necessariamente, mas normalmente é tratada aí nessa matéria. Então vamos à resolução do exercício, tá? Então ali, ó, quais são as informações do enunciado, né? A gente tem uma lata cilíndrica, então a área dela é dada ali tanto pelo raio quanto pela altura ali do cilindro, né? Temos o volume da lata, que ele vai ser, no caso, uma restrição para o nosso exercício. Tem a questão das ligas metálicas, né? Então a liga da tampa da lata ela é diferente da liga lateral, né? Porque o material importa. E o custo como é uma função que depende da área e do material, como você tem ali no ponto anterior. Por isso que o material importa. E o objetivo é obter aí o menor custo modificando o raio e a altura da lata. Então, primeiro eu trago aqui, né, só relembrando aí também a questão de geometria, né? Qual que é o cálculo da área de um cilindro, né? A gente pode dividir o cilindro aí, então, nesse caso a nossa latinha, em três áreas principais, né? São a área da tampa e do fundo da lata, né? E a área ali do lateral, né? Realmente cilíndrica ali, que você pode abrir como se fosse um paralelepípedo, né? Então aí a soma da área total dessa lata pode ser dada ali por 2πrh, que é a área lateral, seria aí o nosso paralelepípedo, mais duas vezes ali a área de cada do topo e do fundo, né? Que é o PR ao quadrado. Como você tem o topo e o fundo, duas vezes isso. A área total pode ser a soma dessas duas aí, então. Como que fica o cálculo do custo, de acordo com a questão, né? Então, o custo ele vai depender das áreas, como eu citei ali naquele slide mais atrás, né? E do material. Então, a gente pode separar, como a gente sabe que cada parte aí da lata tem um material, uma liga diferente, né? Então, a área lateral ela vai multiplicar, por exemplo, por um K1, por um material 1, e a área da tampa vai multiplicar por um K2, né? Então, o custo final ele acaba sendo aí uma função de todas essas medidas, né? Tanto do raio quanto da altura da lata, né, o tamanho ali da lata, né, as ligas K1 e K2, e você vai obter aí uma função final, né, com essa cara, né, 2π vezes aí, abre o parênteses, K1 vezes R vezes H, mais K2 vezes R ao quadrado, isso simplificado, né. E a primeira alternativa, ela trata exatamente disso. Ela trata ali, né? O custo de produção da lata pode ser expresso por, aí ele abre a função custo, em que K1 e K2 são constantes que dependem do custo de cada uma das ligas metálicas por unidade de área. Então, se a gente for olhar ali para o que a gente montou, né, de acordo com o nosso desenho, com a nossa estipulação ali, com a questão da liga, e olhar com o que o ENAD, a questão ali traz, né, os dois acabam batendo, a gente chegou na mesma conclusão e essa proposição está correta. Então, a 1 a gente pode dar como verdadeira. Então a segunda proposição ela traz ali, né, a função a ser minimizada da área total da lata é então ali A, né, 2πrh mais 2πr ao quadrado. A área total da lata está correta? Tá, ele fez igual a gente fez ali, né, com a imagem. Só que essa não é a função que a gente quer minimizar, né? O importante para a gente é o custo, né?
Então, a área é importante? É, claro, mas o que a gente está minimizando é o custo, não a área. É aquela função anterior ali da proposição 1, não essa daí. Então, essa proposição está errada. Terceiro item aí, terceiro e quarto, né, vamos trazer. Então, no terceiro ele cita ali, né, o vínculo na minimização relacionado ao volume da lata é dado por G de RH igual a πr ao quadrado H menos V0. Então, esse que é esse vínculo da minimização, né? Nada mais é do que um termo aí que a gente utiliza, né, nos multiplicadores de Lagrange, que seria a restrição, né, a restrição da nossa Lagrangiana. Então, e ele faz essa relação ali com o V0, que é o volume, né, como ele trata na questão. A quarta ali, né, a quarta opção, então o sistema de equações a ser montado, então ali o gradiente de C, né, do custo, sendo igual aí o multiplicador de Lagrange vezes o gradiente da função g de restrição, no qual ali, né, o lambda, né, o gradiente é denominado multiplicador de Lagrange. Então eu trago aqui só uma explicação, né, do que é o multiplicador de Lagrange, assim como eu tinha feito ali, acho que foi no terceiro slide, né, que ele permite a gente encontrar pontos extremos de uma função, uma ou mais variáveis sujeita a uma restrição. De novo, trazendo aquele desenhozinho ali para exemplificar, por exemplo, o volume ali de uma área delimitada, né, por uma função que depende de x e y e uma restrição ali da linhazinha vermelha, onde a gente vai estar encontrando o máximo ali, o topo daquele item ali, pelo multiplicador de Lagrange, né, um exemplo, né? Ou nesse nosso caso aqui, o custo. Vamos então destrinchar, né, melhor essa 3 e a 4, de acordo então com o conceito de multiplicador de Lagrange. Vamos então abordar aí a alternativa 3, que diz que o vínculo na minimização relacionado ao volume da lata é dado por G de RH, sendo igual a πr ao quadrado vezes H menos V0. Vejam aí que ele então colocou, né, uma restrição, ele disse que a restrição ali é a função g, que depende de r de h, ok, tudo bem, por enquanto, né? Depende do raio e da altura, perfeito. E que daí ele igualou ali aquele πr ao quadrado vezes h menos v0. Por que ele faz essa conta, né? Como que ele determina esse lado direito da equação? Bom, se a gente for pensar, né, a única coisa que limita ali a lata, né, seria o próprio volume. Por exemplo, se você está tratando de uma lata de 350 ml, ela, independente da altura ou do tamanho ali do fundo, enfim, ela vai ter que continuar tendo 350 ml. Então ele usou isso daí como uma restrição. Aqui vocês podem ver, por exemplo, então a gente pode dizer que o volume final, o VF ali, ó, ele é igual ao V0, que seria, por exemplo, o nosso 350 ml, aí, o valor determinado, né? Ele passou, a gente passa, né, a equação aí tudo para um lado, pro lado esquerdo, e faz uma equação no formato de algum argumento igual a zero. Então ficou VF menos V0 igual a zero. Se a gente for abrir VF, né, que é o volume da lata, é, obviamente, né, acaba sendo ali a função de πr ao quadrado vezes h, né, que seria a área do fundo da lata, por exemplo, do topo, enfim, vezes a altura aí do cilindro menos o V0, como eu falei, né, é o valor que a gente determina, isso sendo igual a zero. Então, beleza, essa daí a gente pode dizer, né, pela teoria aí de multiplicadores de Lagrange, o cálculo de otimização, tudo, que o nosso GR, a nossa restrição, ela vai ser igual aí à equação restrita a zero, né, que é igual a πr ao quadrado vezes h menos v0. Então, essa terceira alternativa está correta. Quarto, então, a quarta alternativa, né, o sistema de equações a ser montado é ali o gradiente de C, dependendo de RH, igual ao multiplicador de Lagrange vezes o gradiente de G de RH, no qual o multiplicador de Lagrange, ali o lambda, né, é assim denominado. Então aqui ele está falando, né, ele está trazendo exatamente o conceito aí do multiplicador de Lagrange, né, da função de Lagrange. Né? É você pegar ali, por exemplo, uma função f de x e y, digamos, e fazer o gradiente dela, né, a derivada ali nos termos, né, igualar isso daí ao multiplicador vezes a função restrição também nesse gradiente, também derivada nesses termos. Isso daí é o conceito do multiplicador de Lagrange. Claro que aqui na 4 ele adapta, né, com a álgebra ali, com o C, no caso, o R e o H, para a função f, de acordo com o problema. E isso daí, com certeza, está correto, né? Tá de acordo. Podemos dizer que essa proposição 4 também está correta, então. Nesse caso, no final a gente vê que, olhando ali, né, das opções que a gente tem de escolha, a alternativa D acaba sendo a questão correta, de acordo aí com o que a gente afirmou ser verdade ou não das quatro alternativas que a questão trouxe.
Gostaria de agradecer ao Pet aqui pela oportunidade de estar apresentando essa questão. Fica aí então o contato, tá, do Pet da UTFPR Campus Ponta Grossa. Temos o Instagram, o Facebook, o Telegram e o Gmail. E eu peço para que, se vocês gostaram do vídeo, deem um like aí embaixo. Valeu!